A natureza da realidade pessoal, capítulo 16. Hipnose natural. Um transe é um transe de um transe. Tudo que o Seth coloca nos livros dele, como ele usa muito isso, vocês vão ver nos próximos vídeos. No último livro dele, então, ele usa muito, ele faz muita referência à culpa natural. Tudo que ele coloca como natural, por exemplo, a hipnose natural, a culpa natural, a agressividade natural, que a gente vai falar no outro capítulo, vocês entendam como algo que não é ruim, não é negativo, e sim um processo natural do ser humano, e que nós, muitas vezes, principalmente no caso da agressividade natural, da ação natural, a gente interpreta de uma forma errada, tá? E aí eu vou falar por quê, tal. Mas a hipnose natural aqui, o que seria? É muito fácil de compreender quando a gente sabe, quando a gente já entendeu que nós somos frutos das nossas crenças. Então, por exemplo, o nosso corpo físico, ele vai receber estímulos, impulsos, que o nosso cérebro vai codificar esses impulsos, e ele vai nos dar um padrão de comportamento, tanto a nível biológico, como a nível comportamental, social, pessoal, enfim, que está vindo a partir do resultado dessas crenças. Então, é como se nós, por exemplo, eu, Fernanda, eu sou constituída de várias crenças. Tudo que eu chamo de realidade, tudo que eu acho que é possível. Ah, mas Fernanda, eu tenho tanta coisa ruim acontecendo na minha vida e não é possível que isso está acontecendo, eu não quero que isso aconteça. Você pode não querer que isso esteja acontecendo na sua vida, mas você acredita que isso é possível. Então, uma crença, necessariamente, ela é algo que a gente acredita, tá? Não é uma forma de interpretação, quer dizer, na verdade é uma forma de interpretação, mas ela não é só uma opinião, não é algo fraco, pessoal. É algo com muita consistência em si, porque é uma crença nossa. A gente acredita que é assim. Então a gente manifesta o nosso assim de acordo com o que a gente acredita, de acordo, a nossa vida vem a ser manifestada de acordo com essas crenças que a gente determinou para nós mesmos que é real, do que é real e do que não é real, do que é possível e do que não é possível. Então a nossa vida manifestada não deixa de ser um transe de um transe. Por exemplo, nós somos consciência, nós somos energia, mas estamos aqui manifestados. Essa consciência cria uma sequência de crenças, que ela vai chamar de realidade, que ela vai querer experimentar. Essa consciência maior, né? Essa minha parte individualizada, o eu individual aqui, que sou eu, Fernanda, em um nível, eu crio, reforço ainda mais essas crenças e a Fernanda física manifesta essas crenças. Então, por isso que ele brinca aqui, ele faz esse trocadilho. A hipnose de um transe de um transe. Então, a gente está manifestando o que a gente já automaticamente criou como crença, que a gente já se auto-hipnotizou pelas crenças, e aí a gente vem manifestando. Então vamos lá, vocês hipnotizam seus próprios nervos e células, que reagem como você espera que reagem, e as crenças de sua mente consciente são seguidas em proporção por todas as porções do eu, até mesmo o menor dos átomos e moléculas. Os grandes eventos de sua vida, sua interação com outras pessoas, incluindo o funcionamento habitual dos menores eventos físicos em seu corpo, tudo isso segue a sua crença consciente. Mais uma vez, antes que a gente volte a falar, ai meu Deus, e o que está no inconsciente? O Seth, ele sempre frisa para nós que o inconsciente não é algo inacessível. O inconsciente é algo que a gente resolveu esconder, mas nós criamos com consciência o nosso nível inconsciente, tá? Então, o inconsciente seria como se fosse um mecanismo automático que acontece sem que a gente pense nele. Por exemplo, o respirar seria um ato inconsciente, mas que está acontecendo todo dia. O mecanismo, o resultado que gera um comportamento funcional às nossas crenças seria o inconsciente. A gente acha que não tem acesso, mas tudo está acontecendo mediante a uma crença consciente, a um ato onde nós escolhemos acreditar em algo. O processo como isso se transforma se dá inconscientemente, até que a gente venha a resolver fazer um trabalho de reconhecimento de crenças
E aí a gente sabe exatamente todo o padrão de funcionamento que a gente está manifestando. A gente tem acesso a tudo isso quando a gente escuta, quando a gente entende as nossas crenças. Quem fala muito desse processo, dessa forma mais ou menos parecida, é o Joe Dispenza. E eu adoro o trabalho dele. E fica muito mais fácil de entender o que ele fala quando ele fala do padrão de comportamento, né? Que ele fala que ele também é da linha do reconhecimento e que não existe o inconsciente. Se você quiser se conhecer, a gente também tem que tirar essa ideia. Então ele coloca de uma forma legal também, esse padrão inconsciente, porque você vai criando crenças, o teu cérebro vai codificando isso e ele vai criando até um padrão neurológico, vira um padrão biológico. Tem certas crenças da gente que faz a gente responder a elas de uma forma biológica. As emoções vão fazer a gente criar certos padrões biológicos que vão vir a nos proporcionar coisas boas fisicamente ou vão nos fazer manifestar doenças de acordo com a crença que a gente tem. Você fica com um corpo que você não gosta, você envelhece, ou você fica com um corpo que você gosta, você rejuvenesce, só mexendo nas nossas crenças. Então vamos lá. Se estiver doente, poderá dizer: eu não queria ficar doente. Ou se for pobre, eu não queria ser pobre. Ou se não é amado, eu não queria ser sozinho. Contudo, por suas próprias razões, você começou a acreditar na doença mais do que na saúde, na pobreza mais do que na abundância, na solidão mais do que na afeição. Algumas dessas ideias podem ter vindo de seus pais. Os efeitos delas talvez o tenha envolvido ou você pode ter trocado de crenças em um aspecto particular de sua vida, mas todas podem ser mudadas se você utilizar o poder de ação no presente. Mais uma vez nesse capítulo, ele vai dar um exercício para a gente fazer isso, para a gente mudar o nosso sistema de crença, e é um exercício muito legal, muito fácil, que a gente pode fazer a toda hora, de uma forma extremamente consciente. Não estou dizendo que cada um de vocês tenha que ou deva ser saudável, rico e sábio. O 7 nunca coloca afirmações do tipo: se você tá pobre, você tá fazendo errado. Se você tá infeliz, você tá fazendo errado. Ele nunca classifica as nossas experiências. Isso me encanta muito no material dele, porque ele, dessa forma, ele coloca sempre o poder nas nossas mãos. Ah, mas eu tô doente. Você tá doente porque você tá escolhendo ser doente. Você quer continuar sendo doente, tendo essa experiência? Você é livre para isso. Você tem livre-arbítrio para escolher as crenças que você quer manifestar. Ah, não, eu quero mudar. Você também tem livre-arbítrio para mudar. Basta reformular as crenças que você precisa mudar. É muito importante que a gente entenda o processo e como que as coisas aconteçam, porque senão a gente fica achando que está fazendo a coisa de uma forma diferente e não, estamos sempre fazendo mais do mesmo. Por isso que a vida não muda. Eu apenas me dirijo aqui aos que não estão satisfeitos com o que vem em sua vida. Então, se você não está satisfeito e quer mudar, vem entender como o processo funciona e começa a mudar. Cada um de vocês descobrirá em sua própria vida padrões habituais de pensamento que resultam em um comportamento condicionado, por assim dizer, com o qual você continuamente reforça os aspectos negativos, concentra-se neles e assim os traz para a sua experiência por meio da hipnose natural. Por exemplo, eu acho que a vida é muito difícil, que a vida é uma constante... como é que... Tem um ditado, agora eu esqueci. Que o dia a dia é uma batalha após o outro. Mais uma batalha vencida no dia de hoje. Então a vida é difícil, a vida é pesada. Isso pode ser uma crença central que dela se deriva várias outras crenças. Então eu vou ter dificuldade de ter dias harmônicos, eu vou ter dificuldade de ter bons relacionamentos, eu vou ter dificuldade de ganhar dinheiro, de me realizar em qualquer coisa que eu queira fazer para me realizar. Eu não vou ter tanta motivação quanto uma pessoa que sabe quem é, acredita em si próprio, sabe que é merecedora e sabe que tem todas as potencialidades do mundo já dentro dela mesma, para ela então criar um roteiro muito mais feliz e muito mais fácil, muito mais gostoso e harmônico de vida que ela vai vir a manifestar. Então, toda crença que nós temos faz com que a gente crie um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, se não for observado,
vai fazer com que a gente esteja sempre repetindo mais do mesmo. Ah, mas eu já li todo o material do 7, eu já estudei tudo, nada mudou. Nada mudou porque você não mudou o teu padrão de comportamento. A gente tem que aprender a se tornar uma outra pessoa no nosso dia a dia, no aqui e no agora, no nosso ponto de poder, que é o ponto do presente, para que a gente venha manifestar isso daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos em nossa vida, não importa. Mas se você, a partir do momento de agora, reconhecer o teu padrão de comportamento. Ai, a vida, eu sempre achei que eu não fosse merecedora. Eu falo muito do merecimento porque essa é uma crença que nós, seres humanos, temos assim enraizadas dentro de nós de uma forma absurda. Assim. Então, o não merecimento, a culpa, elas são crenças centrais que a partir delas se ramificaram uma série de problemas que a gente vem enfrentando assim na nossa realização pessoal. Então, a maioria do ser humano, 99,9% do ser humano, não se acha merecedor. Ah, eu não sou digno de, eu não sou merecedora de, eu sou culpada, eu sou fruto de um pecado. Mesmo nas linhas, nas religiões orientais também tem essa base, tá? Então, se a gente não se reconhecer como um ser perfeito, como parte do todo, como parte da criação, como um ser que é composto por uma centelha, e uma centelha é parte da energia criadora, e isso está aqui dentro, se comunica com nós constantemente porque é parte do que somos, a gente nunca vai conseguir realizar todas as potencialidades que nós temos para realizar, porque cada um de nós é constituído de inúmeras potencialidades, mas a gente precisa perceber qual o nosso padrão de comportamento. Ah, realmente a minha vida tá um caos, tá dando tudo errado. Então você vai fazer o trabalho de reconhecimento de crença e você vai ver uma das crenças centrais que você está usando para criar a tua realidade. E aí você vai mudar no aqui e no agora, não importa, não é esperar acontecer para mudar. Não é ficar, pessoal, fazendo tela mental para que as coisas aconteçam, sendo o mesmo. Sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas atitudes no seu dia a dia. Você tem que mudar com você mesmo. O nosso ponto de mudança está no agora. Então eu quero mudar, a partir de agora eu vou começar a ser fisicamente a pessoa que eu quero ser. Fisicamente aqui que eu estou falando é no dia a dia. Então eu vou passar agora a agir como a pessoa que eu quero ser agiria quando aquilo tivesse já chego na mão dela. Então, mais um exercício que ele vai dar. Olha que legal. Durante 5 ou 10 minutos por dia, no máximo, use hipnose natural para aceitar as novas crenças desejadas. Eu vou trocar o padrão de crença na qual eu já uso de hipnose natural, porque eu já obedeço a esse padrão de crença, e vou agora trocar. Eu vou fazer o mesmo movimento de hipnose natural, só que dessa vez consciente por 5 minutos, no máximo 10, para que eu fortaleça esse novo padrão. Eu vou fazer, até que isso se torne um padrão automático no meu subconsciente. Durante esse período, concentre sua atenção tão vividamente quanto possível em uma única afirmação simples. Repita-a várias vezes, concentrando-se nela durante esse tempo. Tente sentir a afirmação de todas as formas possíveis. Não permita distrações, mas se sua mente insistir em correr daqui para lá, canalize suas imagens de acordo com a afirmação que está fazendo. Aqui ele fala afirmação, pessoal. É diferente do que do exercício que nós fizemos antes, que é a imagem, né? Usar de imagens e afirmações mentais. Mas aqui seria só afirmação, tanto mental ou verbalmente. Se a mente fugir e você estiver afirmando uma coisa e vendo outra que não condiz com aquilo que você está afirmando, centraliza as tuas imagens mentais e faça também a imagem. Mas não com a necessidade da concentração que a gente fez ou como a gente fez o exercício do ponto do poder. Não precisa, esse é diferente. Esse é só você repetindo para você mesmo uma única afirmação. Sei lá, você está procurando emprego? Tenha o melhor emprego. Eu gosto de pedir sempre a escolha da minha centelha, né? Estou manifestando o emprego ou a forma de ganhar dinheiro, de ser próspero, conforme a escolha da minha centelha. Algo assim do tipo. Você vai afirmando para você manifestar. A repetição verbal ou mental é importante, porque ela ativa padrões biológicos e os reflete. E aí ele fala, não force e não fica esperando o resultado acontecer. Faz o exercício e esquece do assunto. Como no outro exercício também. Fiz o exercício, esqueci, mas passei a ser
aquela pessoa que já manifestou aquela afirmação, que já tem aquilo que pediu. Quando tiver terminado o exercício, não fique pensando nele, tire-o da mente. Você terá utilizado a hipnose natural em forma concentrada, de uma forma consciente. Então a gente vai mudar as nossas crenças de uma forma consciente e começar conscientemente a trocar o nosso padrão de manifestação, como se a gente estivesse mexendo no nosso software. Eu estou colocando aqui novos comandos, eu estou colocando aqui novas formas de interação, novas formas de agir no meu pacote aqui dentro do meu cérebro, e eu quero agora que meu cérebro me responda biologicamente a isso. Talvez tenha que fazer algumas tentativas até chegar às palavras apropriadas de sua mensagem, mas 3 dias pelo menos serão necessários para poder dizer pelos resultados se ela está sendo eficaz ou não. Eu estou fazendo uma semana, 3 dias aqui, né? Não senti diferença. Muda a palavra, talvez você não esteja pedindo de uma forma coerente. Eu fiz um curso há muitos anos atrás, de mesa radiônica, que eu adoro, e aí o professor, ele falava assim para mim e pro meu irmão, que eu fiz junto com o meu irmão esse curso. Sempre peçam, por exemplo, eu quero um emprego novo, um emprego coerente e ascendido. Ele sempre falava isso, porque meio que você está subentendendo para você mesmo que você já está pedindo algo que é coerente e ascendido, que vem da tua centelha, da tua centelha. Então ela é coerente com os desejos da tua centelha. Então ele falava, sempre peça isso. E aí eu sempre tenho essas afirmações, né? Então, que o resultado seja coerente e ascendido de acordo com o que vai me trazer melhores realizações dentro dos meus propósitos. Aí vocês vão testando aí de acordo com o que cada um quer. Pode haver necessidade de uma mudança nas palavras. Quando se sentir bem a respeito da afirmação, continue repetindo. Né? Por isso que cada eu vai achar a forma correta de buscar e de encontrar as afirmações que você precisa. Aí vamos falar agora de um outro ponto muito importante. Quando a gente começa esse trabalho, pessoal, de realmente reconhecer quem é, e eu acho que ninguém muda, você pode ter todas as técnicas do mundo, ter um conhecimento absurdo de tudo, saber como tudo realmente funciona. Se a gente não se encontrar com nós mesmos, se a gente não desenvolver o amor por nós, nenhum exercício vai funcionar, nenhum tempo que você tiver, não importa quanto tempo você fizer de repetições positivas, de tela, enfim, nada muda se a gente não se encontrar com a nossa verdade. Se encontrar com a nossa verdade é nos encontrar com nós mesmos, é reconhecer que nós somos parte do todo, que somos parte da energia do Criador primordial, que essa história de seres frutos do pecado não existe, que essa história de seres que foram exilados não existe, essa história de seres que estão aprisionados no planeta Terra não existe. Esquece essas historinhas. Esse momento é de transformação, esse momento é da gente olhar para nós mesmos e reconhecermos que somos nós que criamos toda a nossa realidade. A gente forma uma grande consciência. Essa grande consciência teve um impulso há muito tempo atrás. Esse impulso gerou, né, vem um pensamento, vem uma ideia, vem uma crença. E toda energia para se sentir, para se experimentar, ela cria consciências individualizadas dela mesma. Porém, essa consciência, ela vem do todo. Ela também é parte do Criador primordial. A gente tem que ter isso em mente para que a gente consiga nos reunificar. Sem isso, a gente não vira co-criador, porque sem essa consciência de que eu sou parte do todo, eu não consigo o meu estado de unificação. Eu não consigo reconhecer o que a unificação realmente é. Eu estava lendo esses dias, eu tenho inúmeros caderninhos aqui comigo, que eu sempre anotei todos os sonhos importantes que eu tenho, todas as imagens que eu vejo quando eu faço os meus exercícios mentais, as mensagens que eu recebo, e uma delas eu recebi há 10 anos atrás, em 2014. Eu não lembro direito, depois eu posso até achar e ler na íntegra para vocês, mas era algo assim, como se eu estivesse me preparando para uma mudança muito drástica na minha vida. E que eu iria aprender, mas uma mudança interna, pessoal, não foi uma mudança fisicamente orientada, não.
foi uma mudança interna da qual eu passei, que hoje, 10 anos depois, lendo aquela mensagem, eu falo, nossa, eu não acredito. E essa mensagem falava assim para mim, você vai aprender e entender o que é unificação. E você vai falar isso para as pessoas. E eu lembro que eu falei, eu questionei isso, né, nesse momento. Mas eu não sei, foi um exercício mental que eu fiz. Mas eu não sei como fazer isso. Como que eu devo fazer isso? Eu falava para a consciência que estava me guiando. E ela falava assim para mim: você vai aprender a amar com um só coração. Amar com o coração de todos. Experimentar a vida através do coração de todos. Ver a vida, ver a sua realização também com o coração de todos. Uma forma de você se entender com o coração de todos. E aquilo para mim, eu achei lindo no momento, tal, mas hoje me faz muito sentido, porque existe um só ser. Esse único ser se individualizou. E ele deu total liberdade para essas suas individualizações criarem as suas próprias crenças. Quando a gente entende isso, a gente esquece essa ideia da separação. A gente vê que a separação foi uma ideia, ela foi pensada, mas ela nunca pode de fato ser realmente efetivada. Então essa condição que nós nos colocamos aqui e agora, ela pode ser mudada e ela será mudada e ela deve ser mudada a partir do momento que a gente entender que somos todos um. E que nós somos todos frutos de uma única energia. Então, por que eu não posso co-criar minha vida da forma como eu acho que eu mereço? Aí vem a importância da gente reconhecer quem nós somos, para que a gente tenha em nós o merecimento, para que a gente se veja realmente merecedor de tudo aquilo que a gente quer manifestar. E através dessa mudança, a gente vai vivenciar o verdadeiro amor. A gente vai ver que os nossos desejos, isso era uma coisa que me dava muito conflito quando eu comecei a estudar as palestras do professor Hélio Couto, que ele falava assim, quando você está unificado com a tua centelha, você não quer mais nada. E aí eu falava, poxa vida, mas se eu tenho que me unificar para aprender a cocriar, e eu quero cocriar um monte de coisa, por que então por quê? Então é errado ter as coisas? É errado fazer desejos? Não é nada errado. Muito pelo contrário, uma centelha ela cresce cada vez mais, ela quer, né, a centelha em nós quer que a gente como consciência individualizada cresça cada vez mais. Acontece, pessoal, é que a gente encontra uma plenitude tão grande em nós que você consegue entender que tá tudo bem e que você consegue ter confiança de que o melhor vai vir para você. Você não precisa saber o meio e talvez aquele meio vai ser diferente do que você está imaginando, aquele resultado vai ser diferente do que aquilo que você esperava que acontecesse para que você alcançasse tal realização interna. Mas quando a gente entende quem nós somos e através do nosso amor próprio, a gente já sente essa realização interna, sem nem ter tido alcançado as coisas. E é aí que a gente começa a alcançar as coisas. Só quem sente isso, só quem realmente estiver fazendo esse trabalho, chega nesse ponto de entender o que a gente está falando, porque senão parece muito utópico, né? Mas quando você realmente encontra com essa plenitude, você fala, nossa, como eu me amo, como eu sou querida, e aquilo passa por mim mesma, e aquilo óbvio que reverbera todo o teu entorno. Você passa a ver o outro com outros olhos, porque você aprendeu a se ver com outros olhos. Então a vida passa a ser experimentada de uma outra forma. Então por isso que todo esse processo de reconhecimento de crença, Um Curso em Milagres fala muito isso, a gente precisa primeiro se reconhecer, primeiro se perdoar, refazer as crenças erradas que a gente tem em relação a nós mesmos. E muitas serão crenças advindas dessa ideia base do não merecimento. Então a gente vai ver que a gente responde a muitas crenças sobre o não merecimento, sobre culpa. Quando a gente começa a entender que, putz, foi só um momento, foi só uma escolha, foi só um e se, e aí a gente volta a se entender como parte unificada daquele todo, as coisas vão ficando mais claras. E nós estamos em um momento que o nosso planeta está passando por um momento, a nossa consciência maior já está mais aberta a uma mudança. Então a gente já está recebendo muita ajuda de consciências mais expandidas que estão lado a lado conosco fazendo esse trabalho. Uma delas é o 7, incrível.
que eu amo de paixão. Vamos lá. A crença no próprio valor pessoal leva à crença no valor pessoal dos outros, pois eles mostram seu melhor perfil a este afortunado amigo. A vida dele está sempre reforçando tal conceito, embora esteja perifericamente consciente de que algumas pessoas são mais agradáveis que outras, sua experiência principal lhe permite ver o melhor nos outros e em si mesmo. Isso se torna uma das mais fortes estruturas através das quais ele vê a existência. É aquilo que eu falei, quando a gente aprende a se amar, a gente compreende o outro e a gente vê a vida de outra forma. Uma das nossas crenças básicas vai sair do não merecimento para eu sou merecedora, porque eu sei da onde eu vim, eu sei que eu sou parte da energia que cria tudo. Eu sou como se fosse Deus individualizado experimentando uma vida individualizada. E eu vou honrar isso. E isso faz brotar em nós uma gratidão absurda. Quando a gente se conecta com isso, a gente recebe cada vez mais insights. E esses insights vêm do quê? Vêm dessa chama trina que tem em nós, vem da nossa centelha. Dados ou estímulos discordantes não passam de uma questão secundária e não são aplicáveis pessoalmente, mas ele percebe que existem para outras pessoas. Ele nada precisa provar, por isso lhe será mais fácil aceitar seus contemporâneos com imparcialidade. A gente cessa o julgamento. Talvez em algumas áreas ele sinta que não é satisfatório, mas por causa da crença que tem seu valor básico, olha lá, a crença básica, será capaz de aceitar essas falhas como partes de si mesmo, sem se sentir ameaçado por elas. Ele tentará melhorar a situação sem se abater. Se alguém está com dificuldade de percorrer e de se ver como merecedores, se vocês chegaram aqui através somente do material do 7, dão uma olhada no material do Um Curso em Milagres também, porque Um Curso em Milagres, com a linguagem dele, ele tem uma forma muito linda da gente reconhecer o nosso valor próprio, pessoal. Vale muito a pena, assim. E tem um material completo de Um Curso em Milagres aqui também no canal, que fala muito disso. E é um material bem extenso. Então, percorrer todo esse material e não se ver como merecedora, porque volta e começa a fazer tudo de novo. Porque vai te dar insights muito importantes, muito legais. Assim como eu também tive através do estudo de Um Curso em Milagres. Suas crenças, portanto, são como focos hipnóticos. Você as reforça constantemente pelo seu diálogo interno. O que você vem conversando com você mesmo. O que você vem chamando de real para você mesmo. O inconsciente aceita as ordens que lhe são dadas pela mente consciente. Olha aí, ó, o inconsciente fazendo um trabalho automático. Eu escolhi uma crença. A minha mente inconsciente vai puxar a energia daquela crença, vai puxar o significado daquela crença e vai fazer todo o mecanismo funcionar para manifestar aquela crença. Ai, mas eu não consigo encontrar, vou dar um exemplo aqui, eu não consigo encontrar um bom parceiro ou uma boa parceira para minha vida. Qual a tua crença que está lá no teu inconsciente em relação ao relacionamento humano com o humano? Ou em relação ao ser humano? O ser humano é digno de ser amado? Você se acha digna de ser amado, de ser amada? Você vai lá atrás. Ah, mas eu acredito que os relacionamentos são bons. Não, eu acredito que o homem pode ser bom. Tá bom, continua lá. Crenças bases, vamos lá. O que tá lá no teu inconsciente? Você é merecedora de ser amado? Opa, peraí. Porque até então você tem essa crença raiz, essa crença base. O teu inconsciente, ele tá lidando com tudo que é relacionamento com o outro, com a vida, através dessa crença base. Então você vai encontrar diversas manifestações negativas, diversos problemas, dificuldades em várias áreas da sua vida, porque você não é merecedor. Entendeu como funciona, pessoal? Essa ideia do como funciona o tal do inconsciente? Quando você se sentir insatisfeito, porém, questione as ordens que está dando naquela área particular de experiência. Os resultados não parecem seguir seus desejos conscientes, mas você verá que seguem sim suas crenças conscientes, que podem ser muito diferentes. O inconsciente se torna consciente, porque a gente vai ver com o que a gente está formando o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é só o padrão automático de ação. Não existem dúvidas. Suas crenças tornam-se realidade. Nos aspectos insatisfatórios de sua vida, precisa compreender que também não existem dúvidas.
Você está totalmente convencido de estar doente, ou pobre, ou sozinho, ou espiritualmente fechado ou infeliz. A gente se condicionou, a gente acreditou e a gente manifestou. Os resultados estão aparecendo com a mesma facilidade e sem esforço. A hipnose natural, nos termos aqui apresentados, atua tanto em um caso como em outro. Ele fala aqui que você pode estar muito feliz com as suas crenças porque você está realizando algo, você mudou, pôs atenção. Mas o que está te trazendo infelicidade também acontece da mesma forma. Criou, pensou, está lá, está manifestando, está alimentando, não mudou aquela crença, então ela está lá no padrão automático. O que deve fazer então? Primeiramente, precisa compreender que você é o hipnotizador. Você se hipnotiza, porque você que criou suas crenças. Precisa tomar a iniciativa, como o fez em outros aspectos de sua vida. Sejam quais forem as razões superficiais de suas crenças, precisa dizer. Ah, Fernanda, mas e as crenças que eu herdei dos meus familiares, dos meus antepassados? Existe esse processo? Existe esse processo. Meu livro novo eu falo sobre isso. Eu não, né? Quem me passou o livro fala sobre isso. Mas enfim, existe esse processo, mas nada que seja inconsciente. Você mesmo recebendo certos estímulos, você julgou, você fez a interpretação daqueles estímulos. E tudo muda assim, ó, sempre no momento presente. Nossa, eu recebi um estímulo aqui dos meus pais, dos meus avós, e interpretei mais drasticamente ainda e tô no caos aqui, reconheci. Ok, momento presente, mudou. Lembra que a gente falou, quando a gente muda no presente, o passado já recebeu também um outro estímulo e tá mandando aqui para nós estímulos diferentes porque a gente reformulou a crença? Aí o futuro vai ser diferente, mas a partir sempre do presente. Por isso aquele livro maravilhoso, O Poder do Agora, ele nos ensina de uma linguagem não tão direta quanto o material aqui do 7, mas é isso que o poder do agora é. É você saber que o tempo não é linear, então a gente muda aqui, a gente muda lá, a gente muda lá na frente. Então não importa os estímulos que você recebeu, o que importa é a partir de agora o julgamento que você vai fazer sobre as suas crenças, a reformulação, entender, aliás, que foi você quem julgou cada uma das suas crenças, recebendo diversos estímulos diferentes, de fontes diferentes, você formulou a tua crença. Você julgou aquilo, você fez daquilo uma sentença para você mesmo. E aí você vem manifestando. Reconheci, ressignifiquei, venho manifestar uma coisa diferente. Sem problema nenhum, sem ter que pagar karma, entendendo o processo, você vai aceitar as mudanças que virão a acontecer na sua vida, porque, claro, a gente está vindo num caminho, a gente está representando aquele caminho que vem daquelas crenças. Quando a gente começa a mudar, a gente vai fazendo assim, tudo que a gente estava segurando antes tem que mudar também. Então a vida dá uma bagunçada, a vida dá um... Mas com consciência a gente passa por esse processo sem sofrimento nenhum. Porque a gente atraiu coisas que eram ligadas a essas crenças erradas. Então, essas coisas precisam desfazer se elas não forem se modificar junto conosco. Aqui eu tô falando de emprego, tô falando de negócio, tô falando de empresa, tô falando de relacionamento, tô falando de tudo, tô falando da vida no geral. Durante um certo tempo, suspenderei imediatamente aquilo em que... deixa eu voltar. Vamos lá, presta atenção nisso daqui. Os resultados, o que deve fazer então? Primeiramente, precisa compreender que você é o hipnotizador. Precisa tomar a iniciativa como fez em outros aspectos de sua vida. Sejam quais forem as razões superficiais de suas crenças, precisa dizer. Durante um certo tempo, mais uma ideia de exercício para a gente fazer aqui com a gente mesmo. Durante um certo tempo, suspenderei imediatamente aquilo em que venho acreditando neste aspecto da minha vida e aceitarei de boa vontade a crença que desejo. Por exemplo, durante um certo tempo eu vou suspender todas as crenças que eu tenho em relação a ganhar dinheiro ou a ter um bom relacionamento. E vou aceitar as crenças novas que eu vou colocar no lugar delas. Fingirei que estou sob hipnose, sendo eu mesmo o hipnotizador e o hipnotizado. Durante esse tempo, o desejo e a crença serão uma coisa só. Não haverá conflitos, porque faço isso espontaneamente. Durante este período, alterarei completamente minhas velhas crenças. Embora eu permaneça quieto, em minha mente agirei como se a crença que desejo fosse completamente minha. Poder no agora. Ponto do poder.
Estou mudando agora. Não importa o tamanho da bagunça que está a minha mente. Eu estou mudando agora as minhas crenças. Neste ponto, não pense no futuro, mas apenas no presente. Se estiver com excesso de peso, determine o peso que acha que seria ideal para você e faça esse exercício. Se assim for, da tua vontade, né? Ninguém está falando aqui que excesso de peso é algo negativo. Imagine que é saudável se tiver a crença de que não é. Caso sinta-se solitário, acredite que existe muito companheirismo em sua vida. Perceba que está exercendo sua iniciativa para imaginar essas situações. Use dados visuais ou palavras, o que lhes parecer mais natural. E repito, não são necessários mais de 10 minutos. Por quê? Porque se a gente demora muito, a gente começa a racionalizar. E aí a gente começa por conflito. Se fizer isso fielmente, dentro de um mês, descobrirá as novas condições materializando-se em sua experiência. Sua estrutura neurológica, reagirá automaticamente. O inconsciente será despertado, exibindo seus grandes poderes que produzirão os novos resultados. Não tente fazer demais, passar o dia todo preocupando-se com suas crenças, por exemplo. Porque se não lembra que a gente falou no vídeo passado, ficar muito tempo percorrendo crenças negativas é só reforçar o nosso lado negativo e não mudá-los. Aqui, ó, isso irá levá-lo apenas a comparar o que tem com o que deseja ter. E esqueça do exercício também quando terminar. Então, ó, já são 2 exercícios nesse vídeo, hein? 2 exercícios poderosíssimos para a gente aprender a cocriar certo. Os valores morais são relacionados... aqui ele volta a dar vários exemplos aqui, né? Então, por exemplo, ele fala dos alimentos. Tudo é crença. Então, se eu acho que eu vou comer uma coisa e vou engordar, você vai comer e vai engordar. Quem acha que vai comer aquilo e não vai engordar, vai comer aquilo e não vai engordar. Então, ele cita que até nos alimentos a gente se coloca crenças, a gente determina qual resultado eu vou ter. Ou seja, até no comer a gente se hipnotiza. Os valores morais são relacionados aos alimentos, considerando-se alguns bons e outros maus. Você é o que você pensa, não o que come. É muito boa essa frase, né? E em grande parte, o que pensa sobre o que come é muito mais importante. Então eu paro de olhar para aquilo como eu me vejo, colocando o poder de como eu estou me vendo nos alimentos. Então, não, pessoal, eu sou o que eu penso de mim, não o que eu como. Vamos tirar os aspectos físicos da nossa vida e, como co-criadores, vamos reconhecer que são as nossas crenças que manifestam a nossa realidade. Eu posso ter a certeza de que eu tenho um corpo do jeitinho que eu quero, que meu corpo tá lindo, tá do jeito que eu gosto. E comer o que eu quiser, que não vai interferir. Porque eu tô aqui, ó, tô cuidando, é a minha mente. Claro que até chegar num ponto de 100%, eu tiver tudo isso realmente alinhado, eu vou ter que fazer o lado físico também, o comportamento biológico também, mas sem peso, sem achar que, se permitindo certos prazeres, entende? E claro que quando a gente se ama, a gente se respeita, a gente não vai buscar essas coisas, essas porcarias artificiais aí do mundo aí fora, porque a gente já entendeu quem nós somos, a gente vê o poder nas coisas naturais, não no natural forçado, né, nos greenwashing da vida, mas eu tô falando numa forma mais amorosa de se cuidar. Então eu vou me preservar, eu vou procurar uma alimentação gostosa, que me traz prazer, ao mesmo tempo eu tô comendo o que eu quero, mas eu tô vendo que eu tô me cuidando, mas a minha base é de quê? Que eu reforço as minhas crenças para eu representar aquilo que eu quero ser, né, aquela forma que eu quero ter. O que pensa sobre seu corpo, sua saúde e as doenças determina como seus alimentos são assimilados e como, por exemplo, sua química trata as gorduras ou os carboidratos. Sua atitude ao preparar as refeições é também muito importante. Por que ele fala isso? Porque não adianta você ser um aficionado por uma alimentação saudável se suas crenças estão todas erradas. Você pode comer da forma mais saudável possível. Você não vai alcançar o objetivo que você está procurando. Você vai continuar manifestando doença, manifestando um envelhecimento, manifestando fraqueza, enfim, inúmeros defeitos aí que, por mais saudável que possa parecer a sua refeição, se você não mudar mentalmente, a manifestação física não muda. E acabou. É isso por hoje nesse capítulo. Então, mais uma vez, aprendendo como é importante a gente reformular as nossas crenças. Nós somos os hipnotizadores de nós mesmos. Então, com o que a gente está se hipnotizando? Por que a minha vida está desse jeito?
Quais os comandos que eu estou dando para que a minha vida se manifeste assim? Ah, o meu corpo está assim, assim assado, estou com a doença tal, não estou satisfeita fisicamente comigo. Quais os comandos você está se dando? Com o que você está hipnotizando o seu subconsciente para que ele passa a manifestar automaticamente e sempre, sem parar, buscando a manifestação daquela crença. Porque é assim que funciona. Tudo vem de uma crença consciente. E ela é sempre consciente, porque a partir do momento que a gente quiser reconhecer para modificá-la, ela aparece para nós. Basta a gente ter a intenção sincera com a gente mesmo que esse movimento acontece. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.